conformidade com o artigo 60, inciso 41, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete, privativamente, à Câmara Legislativa do Distrito Federal conceder título de cidadão benemérito ou honorário nos termos do seu regimento interno e, segundo o artigo 124, parágrafo único, inciso 4, serão sempre solenes as sessões de outorga de título de cidadão honorário ou benemérito. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal dará início à sessão solene em homenagem ao Dia do Profissional Contábil, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Roberto Negreiros, bem como da outorga do título de cidadão benemérito de Brasília ao senhor Adriano de Andrade Marrocos, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro. Tomará posição à mesa para presidir esta sessão Sua Excelência, o senhor, segundo secretário desta Casa de Leis, deputado Roberto Negreiros. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em homenagem ao Dia do Profissional Contábil, e outorga o título de cidadão benemérito de Brasília ao senhor Adriano de Andrade Marrocos. Convido a compor a mesa o senhor secretário de Estado da Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, André Clemente Lara de Oliveira. Convido a tomar assento à mesa o senhor diretor da Agência Reguladora e Fiscalizadora do Distrito Federal e amigo Raimundo da Silva Ribeiro Neto. Convido a tomar assento à mesa o senhor membro do Conselho Consultivo da Fundação Brasileira de Contabilidade e presidente da Academia de Ciências Contábeis do DF, ACICOM DF, professor José Antônio de França, representando o presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, Adeildo Osório de Oliveira. Convido a tomar assento à mesa o senhor presidente do Sindicato dos Contabilistas de Brasília, Sindiconta DF, Marcelo José Moreira. E, por fim, o senhor presidente do Conselho Regional de Contabilista do Distrito Federal e homenageado nesta manhã, Adriano de Andrade Marrocos. Neste instante, convido a todos, os que puderem, estar em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro com projeção de imagens.
Desde a antiguidade, os números fazem parte do cotidiano humano. De contagem simples a cálculos elaborados que deram sustentação às grandes conquistas da humanidade, as cifras sempre nortearam o nosso modo de vida. Prova disso é que grande parte das mentes mais brilhantes da história foram e são profundos conhecedores do universo matemático. O expansionismo comercial do período entre os séculos XV e XVIII abriu caminho para o surgimento na Europa de um novo modelo econômico fundamentado no protecionismo e nos resultados das atividades comerciais. Em resumo, era preciso aumentar as receitas e diminuir as despesas. No mundo atual, os números adquiriram ainda mais relevância com a dinâmica vertiginosa do universo financeiro. As empresas se multiplicaram, as operações foram intensificadas e a busca por uma gestão econômica eficiente em todas as circunstâncias tornou-se uma preocupação constante para o Estado e para a sociedade moderna. Assim, as carreiras orientadas às boas práticas financeiras são fundamentais para o atendimento das necessidades do mundo atual. Nesta medida, os profissionais de contabilidade desempenham importante função de análise das variações quantitativas e qualitativas que ocorrem no patrimônio dos indivíduos, das entidades e do próprio Estado. Seguindo a trilha de grandes contabilistas brasileiros, está o senhor Adriano de Andrade Marrocos, nascido na Vila Planalto, em Brasília, em abril de 1966, formado em Ciências Contábeis pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal em agosto de 1990, onde também concluiu o curso de especialização Lato Sensu em Administração Financeira em 1995. Professor universitário desde 91 e um dos fundadores da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal, é considerado um expoente da carreira nesta capital. Pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade, nada mais justo a homenagem que hoje se faz ao senhor Adriano Marrocos, concedendo-lhe o título de cidadão benemérito de Brasília. Por fim, diante da nobreza das atribuições e da proficiência características dos bons profissionais, hoje, nesta sessão solene, em homenagem ao Dia do Profissional Contábil, quero parabenizar todos vocês por cuidarem do patrimônio de outros e por estarem, há tanto tempo, transformando números em histórias reais de prosperidade. Meus parabéns. Convido a tomar assento à mesa o senhor vice-presidente do Registro do Conselho Federal de Contabilidade, Marco Aurélio Cunha de Almeida, representando o presidente, senhor Zulmir Brenda. Convido a fazer o uso da palavra o senhor secretário de Estado da Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, André Clemente Lara de Oliveira. Cumprimentando inicialmente o deputado Roberto Negreiros, em seguida o senhor vice-presidente de Registro do Conselho Federal de Contabilidade, doutor Marco Aurélio Cunha, senhor diretor da agência reguladora, amigo deputado querido Raimundo Ribeiro Neto, mas já foi meu professor também, né, Ribeiro? É o culpado de muita coisa.
É o senhor membro do Conselho Consultivo da Fundação Brasileira de Contabilidade, presidente da Academia de Ciências Contábeis, a SICOM, professor José Antônio de França, senhor presidente dos sindicatos contabilistas, Marcelo José Moreira, e o homenageado, doutor Adriano Marrocos, né, pessoa a qual tenho a mais alta estima e admiração profissional, né, ao longo desses anos. Eu sou suspeito para falar dessa profissão do contador, do contabilista, do bacharel em ciências contábeis, porque foi o curso que me permitiu entrar no fisco. E, na época, eu, muito jovem, ficava pensando, né, qual curso que eu vou fazer, aquela dúvida cruel. E eu começava a perguntar aos mais velhos, né, os auditores que me davam aula nos cursinhos, os professores. E eles falavam, um dos cursos mais importantes desse país é o curso de contabilidade. É um curso do futuro, é um curso que auxilia o Estado, você pode ser um agente público, você pode ser um empresário, você pode ser um professor. É uma disciplina que eu me apaixonei, é uma disciplina que eu fiz, me formei em contabilidade, e meu pai também era um contador, né? Acabei vindo para o fisco, percebi uma guerra, Robério, que existia antes entre os agentes públicos, né, Adriano, do fisco e os contadores. E sempre o culpado de tudo eram os contadores, né? O camarada não pagava imposto, a culpa era do contador. Errava, a culpa era do contador. E eu comecei a perceber que tinha um grande erro nisso tudo. Tinha um grande desequilíbrio. Num país de leis complexas que mudam todo dia, várias esferas, federal, estadual, municipal, cada um que lê interpreta de um jeito. Hoje você está lá, né, você conversa com a autoridade fiscal, tem uma interpretação, amanhã muda a autoridade, mudou o entendimento, chega a multa. E por aí vai. E no meio do caminho está o profissional contabilista. E, representando vocês, eu tive a honra de conhecer o Adriano Marrocos, que não é trabalho fácil, né, Marrocos? Muitas vezes portas fechadas, né, resistência, ouvidos fechados, não entendem, né? Mas o Adriano sempre fez isso com muita proficiência, sempre muito equilibrado, sempre preocupado com a responsabilidade social, bem representando as categorias, de fácil trato, de fácil acesso, já trouxe importantes contribuições para o Distrito Federal, para aprimorar a nossa legislação. Já o convoquei para trazer novas propostas, novas demandas. Já me comprometi com algumas. E você, Adriano, fiz questão de vir aqui hoje para participar dessa homenagem justa, merecida, e eu entendo que essa homenagem não alcança só você, alcança todo o corpo contábil, público e privado do Distrito Federal. Meus parabéns. Convido a fazer o uso da palavra o senhor vice-presidente de registro do Conselho Federal de Contabilidade, Marco Aurélio de Almeida. Excelentíssimo senhor secretário dessa casa, deputado Roberto Negreiros, senhor secretário de Estado, Secretaria da Fazenda e Orçamento e Gestão do Distrito Federal, André Clemente Lara de Oliveira, o senhor diretor da Agência Reguladora e Fiscalizadora do Distrito Federal, Raimundo da Silva Ribeiro, o senhor membro do Conselho Consultivo da Fundação Brasileira de Contabilidade, professor amigo, professor Antônio de França, o senhor presidente do Sindicato dos Contabilistas de Brasília, o senhor Marcelo José Moreira, e o senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, e também homenageado nessa data, meu amigo e companheiro Adriano de Andrade Marrocos. Gostaria também de cumprimentar a minha vice-presidente de Fiscalização e Ética do Conselho Federal de Contabilidade, a contadora Sandra Batista, também ex-presidente do Conselho Regional aqui do Distrito Federal, o diretor do IBRACON, da 4ª Regional, meu companheiro e amigo Hélio Ribeiro, os profissionais de contabilidade aqui presentes, senhoras e senhores. Nesta sessão solene, na qual tenho a honra de estar aqui representando o presidente do Conselho Federal de Contabilidade,
o presidente Zumir Ivânio Breta, trago a esta egrégia Câmara Legislativa do Distrito Federal os mais sinceros agradecimentos da classe contábil por esta homenagem alusiva ao Dia do Profissional da Contabilidade, que foi comemorada no dia 25 de abril. Tomo a liberdade de revelar aos diletos colegas que esse honroso ato teve origem na iniciativa dos deputados distritais Rafael Prudente e Roberto Negreiros, com a concordância de todos os demais deputados dessa Câmara, dessa Casa. Deputado Rafael Prudente, como representante dos mais de 517 mil profissionais de contabilidade do Brasil, registrados em todo o Brasil, e do próprio Conselho Federal de Contabilidade, manifesto, mais uma vez, os nossos agradecimentos por tal deferência. Caríssimos, ao longo dos últimos anos, estamos assistindo a contabilidade brasileira passar por uma série de inovações que vêm contribuindo de sobremaneira para o fortalecimento da nossa classe. A nossa imagem tem mudado dia a dia. Somos cada vez mais respeitados pela excelência do trabalho que realizamos. A importância da contabilidade para o gerenciamento dos negócios cresceu e a profissão adquiriu um novo patamar no mercado de trabalho. Atualmente, ser profissional da contabilidade significa ser peça-chave para o sucesso das empresas, pois a contabilidade adquiriu importância para o gerenciamento dos negócios, permitindo à profissão adquirir um novo patamar no mercado de trabalho. E, enquanto instituições contábeis, reconhecemos a importância do trabalho de nossos profissionais, pois são, naturalmente, agentes formadores de opinião, com expressivo poder de transformação social. Temos a certeza de que a classe contábil possui grande potencial para oferecer às empresas e à sociedade serviços da mais alta qualidade. O trabalho do profissional da contabilidade possui elevado interesse social, pois fornece informações e análises relevantes para o desenvolvimento não só das empresas, mas também do Distrito Federal e do país. Finalizando, saúdo a família contábil brasileira, aqui representada pelo contador Adriano Marrocos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, que tem trabalhado diuturnamente para tornar a nossa profissão cada vez mais respeitada e mais valorizada, tanto no Distrito Federal e como no Brasil. Muito obrigado a todos. Convido a fazer uso da palavra o senhor diretor da Agência Reguladora e Fiscalizadora do Distrito Federal, Raimundo da Silva Ribeiro, e que é o autor do título de cidadão benemérito aqui nesta casa. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o senhor segundo secretário desta Casa de Leis, deputado Roberto Negreiros, o secretário de Estado da Secretaria de Fazenda, André Clemente, que André já começou dizendo que foi meu aluno, né? Quer dizer, no fundo, o que ele está dizendo é que eu já tenho muito tempo, né? Experiência. Eu percebi, viu, André? Se pudesse, eu retornaria à faculdade para revisar sua nota, viu? Isso não foi um gesto elegante, né? Cumprimentar o senhor vice-presidente de registro do Conselho Federal de Contabilidade, Marco Aurélio Cunha de Almeida, o membro do Conselho Consultivo da Fundação Brasileira de Contabilidade, presidente da Academia de Ciências Contábeis, professor Zé Antônio de França, o presidente do Sindicato dos Contabilistas, Marcelo José Moreira, meu amigo, meu companheiro, o presidente do Conselho Regional de Contabilistas do DF, Adriano Marrocos. Quero cumprimentar cada um dos senhores e senhoras que estão aqui prestigiando esta casa. E eu quero iniciar fazendo um agradecimento muito especial a meu amigo, deputado Roberto Negreiros, que, com a gentileza, né, com a elegância que lhe é inerente, né, não apenas resgatou o título, né, para ser entregue, como ainda
com muita gentileza, me convidou para estar aqui, né, neste momento, nesta solenidade. E quero parabenizar a todos os contabilistas, em especial a esse representante da classe, meu amigo Adriano Marrocos. Brasília recebe um grande presente, Marrocos, quando tem a oportunidade de inscrever no seu livro de filhos, né, uma pessoa como você. Então, o título de cidadão honorário, na verdade, não é uma homenagem a você, é uma homenagem à Brasília. Brasília que passa a contar com uma pessoa da sua qualidade. E eu digo isso, e quero usar apenas mais 1 ou 2 minutos, presidente, para dizer um pouquinho sobre a questão do contabilista, né, tão bem colocado pelo orador que me antecedeu. Mas a gente percebe que, mais do que nunca, este país precisa do contabilista. Primeiro, para, inclusive, esclarecer, né, uma série de coisas que acontecem no nosso país. Ninguém desconhece, né, que o vírus da burrice andou contaminando as instituições nos últimos 20 anos. E aí isso tem gerado uma série de problemas, né? Eu fico olhando, às vezes, pessoas sem nenhum tipo de conhecimento, nem teórico, nem prático, né, falar em caixa 2, nisso e naquilo, quer dizer, e as pessoas não conseguem entender nada e fazem confusão com tudo. E é grave porque algumas pessoas são condenadas, outras são trancafiadas, enfim. Nós entramos num estado de ebulição tão grande neste país que, mais do que nunca, o contabilista é chamado a, de novo, subir ao palco e esclarecer uma série de questões para que a população possa entender o que, de fato, está acontecendo e, ao entender, possa esclarecer. Nós chegamos a tal ponto, meu presidente, que ontem eu estava ouvindo a Rádio Câmara. E, olha, é uma coisa incrível, eu realmente não consegui, até agora, digerir. Eu vi um parlamentar convocar a população para, domingo, ir às ruas protestar, sabe contra quem? Contra o parlamento. Eu digo, mas o cara não é parlamentar? Mas, enfim, nós vivemos isso. E isso foi profetizado há 50 anos atrás por um ilustre tricolor. Aliás, todos os tricolores estão em êxtase, né? Nosso time aí está ganhando de todo mundo de 4, né? Não apoiado, né? Como bom vascaíno, né? Mas o Nelson Rodrigues, ele, há 50 anos atrás, Marrocos, ele dizia o seguinte: os idiotas perderam a modéstia. E depois ele complementou. Ele disse: um dia eles vão governar este país, não pela qualidade, mas pela quantidade. E parece que o tom era profético, porque o que a gente está vendo hoje, nas instituições e até nos poderes da República, deputado Robério, é uma coisa que não dá para você entender. São as pessoas num processo de autofagia, se destruindo. E o resultado, quem conhece um pouco a história recente desse país, sabe qual é. Mas esse é apenas um momento de reflexão. Eu quero trazer aqui meu abraço para este grande amigo, esse grande companheiro, Adriano Marrocos, e eu sei que, ao abraçá-lo, abraço todos os profissionais contabilistas, porque você os representa muito bem. E deixar apenas esse pedido de reflexão. É hora da gente voltar para o palco. É hora de vocês reassumirem o papel do profissional contabilista, porque, realmente, até os conceitos, que são aqueles que dirigem a vida profissional de vocês, estão sendo deturpados por pessoas que não têm conhecimento. E que quem tem conhecimento, quem detém esse tesouro que é o conhecimento, são vocês. E vocês precisam
realmente recolocar. Eu digo isso muito à vontade porque eu não sou da contabilidade, eu sou do direito, eu sou advogado. E eu tenho dito também para os meus colegas que aqui no Brasil, há coisa de 30, 40 anos atrás, existia um negócio que era muito interessante e que trazia a paz social. Esse negócio era chamado lei. Eu sei que tem muita gente que não está familiarizado com isso. Hoje em dia, a lei não vale nada neste país. O sujeito usa uma interpretação qualquer, se vale de uma masturbação sociológica e constrói uma tese. E aí a lei é desrespeitada, sob os aplausos de muitos que sequer sabem o significado de lei. Meu amigo Marrocos, me perdoe o desabafo, mas eu estou retornando a esta casa neste momento, né? E não poderia deixar de registrar isso, porque entendo que, acima de qualquer coisa, este país precisa reencontrar sua vocação histórica, sua vocação da legalidade. Então, parabéns a você, parabéns a todos os contabilistas e que Deus continue protegendo e iluminando esta categoria profissional. Enquanto registro a presença, já peço para o pessoal do áudio e vídeo preparar um vídeo que será colocado. Eu gostaria de registrar a presença da senhora Adriana Marrocos, esposa do homenageado, senhor Francisco Bezerra Marrocos, pai do homenageado, Juliana Bezerra Marrocos, irmã do homenageado, registrar a presença aqui da senhora Sandra Maria Batista, presidente da Federação Brasileira de Associações de Peritos, Árbitros, Mediadores e Conciliadores, senhora Erlene Alves Arruda, presidente do Instituto de Peritos e Consultores Técnicos do Distrito Federal, INPECOM, Darlene Paulino Lunelli, presidente do Instituto da Mulher Contabilista do Distrito Federal, senhor Hélio do Vale Ribeiro, diretor do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, senhor Sérgio Isalci, contador, filho do senador Isalci, Rubens Roriz da Silva, presidente do Sindifisco DF, senhor Zenon Luiz Ribeiro, ex-presidente do CRC-DF, no período de janeiro de 94 a dezembro de 95, senhor Dorivaldo José Coimbra, ex-presidente do CRDF, no período de 78 a 79, o senhor Samir Najá, conselheiro federal de odontologia, senhor Luciano Lima, jornalista, radialista e assessor do senador Isalcir Lucas, e o João Alfredo também Ximenes, assessor do senador Isalcir Lucas. E Daniel Chaves Fernandes, vice-presidente de administração do CRC-DF. Vamos assistir ao vídeo que conta a história do nosso homenageado. É casado com a Adriana e pai do Matheus. Contador formado em 1990 pela UDF, foi fundador do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis do UDF e seu presidente nos anos de 1988 e 1989. Atuou como gerente administrativo financeiro em 2 grandes shoppings e auditor interno em 2 grandes grupos empresariais do DF. Desde 1997 é empresário contábil. Professor universitário por 22 anos na UDF e na UPS, leciona em cursos de pós-graduação Lato Sensu desde 2002. Em seu 6º mandato como conselheiro, foi o primeiro brasiliense a ocupar a presidência do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, cumprindo seu 4º mandato como presidente. Articulista na revista FEComércio DF desde 2001, foi colunista da Rádio Band News FM Brasília e é referência com diversas entrevistas em rede local e nacional, destacando-se no Bom Dia DF, Bom Dia Brasil da Rede Globo, o Jornal da Cultura, a Empresa Brasil de Telecomunicações, EBC, e a TV Justiça. Sempre atuante junto à classe contábil e às questões da cidade, pleiteou entrar na vida pública em 2014 e 2018, se candidatando a deputado federal e distrital. Não foi eleito, mas teve a oportunidade de se enganjar ainda mais com as questões da cidade e apontar soluções para diversos problemas que carecem de iniciativa do poder público. Esse é Adriano Marrocos, filho de Brasília e participante ativo e incansável das questões pertinentes à sua classe e à sua cidade, que nesse dia 24 de maio reconhece sua vida de atuação cidadã na capital federal.
Meu nome é Carlos Souza. Estou aqui para desejar sucesso ao nosso amigo Adriano Marrocos. Conheço ele desde 1977. Crescemos juntos, tá? Colega, amigo, acima de tudo, irmão. Estamos aqui para homenageá-lo, certo? Sucesso, meu irmão. Olá, meu nome é Marcelo Aquino. É uma satisfação estar aqui para parabenizar e homenagear o Adriano Marrocos, a qual eu conheço desde 2001, quando nós ministrávamos aula junto na UDF. E desde aquela época, o Adriano Marrocos não só defende a carreira dos contadores, dos contabilistas, mas também dos brasilienses e de todas as pessoas que moram em Brasília e dessa cidade maravilhosa que é Brasília. Então, um título muito merecido. Parabéns e sucesso, Marrocos. Cidadão Benemérito de Brasília, esse é um título que você realmente merece. Adriano foi o irmão mais velho que nos ensinou a lealdade, a honestidade, a ética, o respeito. Uma frase que vai ficar sempre na minha cabeça: se você tiver que fazer alguma coisa, faça bem feito. E ele sempre cobrou isso de nós, e com as suas atitudes ele demonstrou que isso era possível. Então, se é para fazer, ele sempre fez, do melhor jeito possível. Parabéns. Parabéns por mais esse título. Nós estamos muito felizes por você. Querido presidente Adriano Marrocos, infelizmente, por compromissos profissionais aqui no Rio, não vou poder estar presente na solenidade na Assembleia Legislativa que vai comemorar o Dia do Profissional Contábil. Registro e quero parabenizá-lo pelo merecido título de cidadão benemérito de Brasília. Esse reconhecimento se deu, e faço questão aqui de frisar, ao longo dos 3 mandatos onde tive a honra de ser sua vice-presidente. Parabéns, presidente. Merecido. Estou aqui para falar de Adriano Marrocos, uma pessoa muito querida para mim. Dizer que conviver com ele para mim foi um prazer, foram 16 anos de convivência. Primeiro como colega dentro das câmaras, trabalhando como conselheiro juntos, e depois Deus nos deu o presente dele ser nosso presidente no CRC, sempre muito atento, sempre lutando, sempre pelo melhor pela classe. Assim, uma coisa que eu sempre lembro dele e eu gosto de repetir é que aprendizado tem vencimento. E isso serviu muito para mim. Eu uso sempre essa minha frase. E outra palavra que ele usa muito, que eu gravei, é que ética a gente tem, não se faz. Então, eu quero aqui deixar o meu muito obrigado por esses 16 anos de aprendizado. Conviver com Adriano Marrocos é aprender. Falar do presidente Adriano nesse dia tão importante para a classe é falar de um exemplo de profissional, exemplo de presidente, exemplo que luta pela classe, é um exemplo que fez tanto nesses anos todos pelo nosso conselho, né? Eu, assim, me sinto gratificada por poder trabalhar do lado dele, por fazer parte do conselho junto com ele. E para mim ele é um exemplo de contador rico com a contabilidade, né? E toda vez que ele sentou comigo, que alinhou alguma coisa, que puxou a minha orelha, eu tenho certeza que foi pelo meu crescimento profissional, o meu crescimento enquanto conselho. Então, hoje aqui eu quero dar os parabéns para o presidente Adriano e dizer que, presidente, eu quero pegar um pouquinho só desse exemplo e guardar aqui dentro do meu coração para minha nova jornada aí na classe também. Agradeço muito por você ter me convidado a participar do conselho e agradeço muito todas as vezes que você zelou pela minha imagem profissional. Parabéns novamente, um abraço. Olá, eu também quero dar umas
palavrinhas sobre o Adriano Marrocos. Conheci esse cara há muito tempo dando aula. Meus alunos ficavam falando de um grande professor da UDF. Tempos depois eu soube que ele estava dando aula lá no Conselho Regional de Contabilidade. Como eu sou um professor que faço muitos cursos dos outros professores, talvez o que mais faz, aliás, faço curso dos melhores. E fui assistir a aula do Adriano, fiquei maravilhado pelas aulas desse mestre. Posteriormente, recentemente, eu tive a oportunidade de passar uma tarde com o Adriano nas suas atividades de presidente do conselho. Fiquei horrorizado. Esse cara não para um minuto atendendo a todos, seja por telefone, pessoalmente e sem perder o sorriso no rosto. Adriano, você é um cara muito generoso e é merecedor desse prêmio. Aliás, quando eu vejo você ir na Receita Federal nos representar, falar de lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, quando você vai na Secretaria da Fazenda dirigir assunto relacionado a ICMS, ISS, representando a classe, quando você vai lá no Conselho Federal de Contabilidade tratar de contabilidade internacional, IFRS, CPC, eu vejo que você é um dos caras mais preparados que existe na nossa área. Eu acho que você merece muito mais prêmios. Parabéns mesmo, do fundo do coração, de Roberto Sasaki, também professor. Um abraço. Falar sobre Adriano Marrocos é fácil. Ele é um companheiro, é uma pessoa de caráter, sempre se dedicou ao estudo, ao trabalho na área de ciências exatas, depois tornou-se professor de faculdade e em seguida tornou-se contador através do superior. Tem desenvolvido o trabalho com respeito aos clientes, obedecendo à ética profissional. É uma pessoa que merece todo o meu respeito. Como filho, ele é excelente. Como amigo e companheiro, ótimo. Portanto, não tenho muita coisa a acrescentar, porque senão vão dizer que eu estou puxando o saco dele. E essa é a verdade. Ele é um amigo. Adriano de Andrade Marrocos, cidadão benemérito de Brasília, uma homenagem da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gostaria de registrar a presença de alunos e professores do Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama, participantes do programa Conhecendo o Parlamento, sob a coordenação da Escola do Legislativo. Sejam bem-vindos. Convido agora os integrantes da mesa para juntos realizarmos a entrega do diploma do título de cidadão benemérito de Brasília ao senhor Adriano de Andrade Marrocos. Peço ao cerimonial que faça a leitura do texto de outorga. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do Decreto Legislativo número 2138, de 8 de maio de 2017, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, concede o título de cidadão benemérito de Brasília ao senhor Adriano de Andrade Marrocos. Brasília, 24 de maio de 2019, 131º da República e 60º de Brasília. Assina o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, deputado Rafael Prudente.
Agora ouviremos o pronunciamento do mais novo cidadão benemérito de Brasília, senhor Adriano de Andrade Marrocos. Senhores integrantes da mesa, na pessoa do nosso amigo deputado distrital Roberto Negreiros, que subscreveu essa sessão, junto com o nosso deputado Rafael Prudente, quero iniciar agradecendo a deferência e o apoio que o senhor tem dado aos nossos projetos que temos encaminhado a essa casa. É importante saber do eco e da repercussão dessas ações. Nosso amigo André Clemente, secretário de Fazenda, é importante tê-lo ocupando Fazenda, Planejamento, Gestão. Não sei se cabia mais coisas lá, mas, de qualquer forma, saber que nós temos um colega de profissão, um colega de formação e que nos acolhe. As pessoas não sabem a quantas vezes nós conversamos informalmente, mas hoje nós já alinhamos mais a aprovação de mais um projeto que o Conselho Regional de Contabilidade apresentou ao Governo do Distrito Federal, que eu tenho certeza que trará benefício aos empresários contábeis e espero, em breve, poder falar sobre a redução da base de cálculo. Aliás, esse é um outro momento, mas nós já estamos anunciando, então, a aprovação de um projeto de lei que reduzirá a base de cálculo de 5% para 2% do ISS das empresas de serviços contábeis. Então, secretário André, mais uma vez, obrigado. Marco Aurélio, nosso amigo, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, assim como a Sandra Batista, que também ocupa cargo naquela casa, obrigado pela sua presença e pelo seu apoio. Bom, nosso amigo Raimundo Ribeiro, eu preciso agradecer pelo carinho, por ter apresentado o nosso nome para esse título. Reconhecidamente, temos nos empenhado em várias ações, mas uma coisa é quando eu falo das ações que nós fazemos. Outra coisa é quando a classe política, a classe empresarial, a população reconhece o nosso trabalho. Então, muito obrigado, mais uma vez, serei eternamente grato por essa lembrança, pelo apoio. Falar do professor França é fácil, porque é o presidente da nossa academia, a academia que fundamos, talvez a mais nova academia, né, do Brasil, e a primeira a publicar um livro. Então, começamos bem, né, mestre? Fomos adiante, fizemos mais do que se esperava, o que não é surpresa, tendo o mestre conduzindo esse trabalho para nós. E nosso amigo Marcelo, que nos acompanha já há muitos anos no sindicato e que é um grande amigo a quem nós temos muito carinho e respeito. E para todos aqui presentes, aqueles que tentaram derrubar e faltou um pouquinho só para cair, mas obrigado pelo vídeo. Todos que deram depoimento, foi muito importante ouvir essas palavras. Esse é um momento especialmente diferente para mim. Poucas foram as oportunidades em que as palavras me pareceram tão difíceis. Afinal, estão presentes aqui meu pai, minha irmã, minha esposa, amigos da juventude, familiares, amigos acadêmicos, amigos de profissão, amigos de conselho, alguns amigos mais recentes, outros mais antigos, escoteiros, professores, alunos, técnicos em contabilidade, contadores, políticos, empresários, enfim, líderes nas suas áreas de atuação. Esse momento, em particular, é ainda mais especial, pois me foi permitido compartilhar essa homenagem com o dia da profissão que eu abracei. Abracei dos idos de 1988. Então, vou me manifestar inicialmente como presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Senhores deputados e representantes do governo do Distrito Federal, sempre agradecemos a deferência
e os registros de respeito dedicados a nós em homenagens e em ocasiões especiais. Mas precisamos ir além. Hoje, nos deparamos com inúmeras dificuldades nas operações junto à Junta Comercial do Distrito Federal, especialmente nesse momento de transição da gestão do governo federal para o governo do Distrito Federal. Já solicitamos oficialmente, e peço, secretário André, que olhe com carinho esse pedido. Solicitamos oficialmente que a certidão simplificada emitida pelo site volte a ser gratuita, e não recebemos ainda nenhuma posição. Também registramos na audiência pública realizada nesta semana, na terça-feira, a necessidade de rever os preços cobrados pelos serviços. Precisamos de um engajamento mais forte nessa discussão e estamos dispostos a contribuir. Não somos nós que pagamos as taxas, mas somos nós que ouvimos as reclamações e vivemos com nossos clientes a dificuldade de empreender. Inclusive, em nome da classe contábil do Distrito Federal, faço nossa a proposta apresentada pelo presidente do Sindisuper. Taxa para registro de empresa deve ser R$1. Se vamos apoiar o empreendedorismo, que comecemos pelo registro. Recentemente, enfrentamos muitas dificuldades em relação ao RLE, Sistema de Liberação das Consultas de Viabilidade. Sabemos dos esforços da equipe do Simplifica PJ, na pessoa do nosso amigo Márcio Faria Júnior, mas precisamos de mais investimento em infraestrutura, de forma a viabilizar consultas pela internet em banda larga, com equipamentos mais modernos e não depender diretamente das administrações regionais. Mais ainda, sabendo das recentes substituições de administradores, trago a esta casa nossa preocupação com a comum e consequente troca de funcionários que opera o sistema. O custo do serviço é elevado. Capacitar para levar conhecimento, treinar para suprimir falta de habilidades específicas é demorado. Pedimos levar ao governador, seu secretário, nosso pedido de orientar os administradores a manter essas equipes, ou, se for o caso de substituir, que primeiro seja acertado com a equipe do Simplifica PJ e que depois se realize a mudança. Senhor secretário André Clemente, ainda que o serviço de atendimento virtual da Secretaria de Fazenda esteja mais ágil, enfrentamos limitações impostas pela legislação vigente, que precisamos atualizar e modernizar, para que possamos viabilizar empreendimentos e negócios, além de recuperar empresas em operação, como a necessidade de revisar o texto da Portaria 210 de 2006 e da Instrução Normativa 2 de 2016. Isso sem esquecer do espaço que devem assumir nossos contadores e técnicos em contabilidade que atuam no setor público do governo do Distrito Federal. A classe contábil do DF merece ser ouvida e ter a oportunidade de participar da construção de normas e políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. Projetos desenvolvidos em gabinetes trazem a boa vontade, mas se provam mais eficazes quando há participação de atores sociais como nós, que iremos aplicá-los e, de forma corriqueira, iremos orientar empresários e empreendedores em sua utilização. Para isto, há projeto de lei em análise pelo governo do Distrito Federal que peço a atenção especial. Podemos e queremos contribuir. Podemos e queremos participar. Agora, quero agradecer a homenagem patrocinada pelo amigo Raimundo Ribeiro, à época deputado distrital e representante digno dessa casa. Em minha história, construí amizades e várias foram as conquistas. E essa homenagem, amigo Raimundo, em muito me envaideceu. Aos 53 anos, realmente não me sinto mais velho, mas com mais histórias. E quem tem história tem o compromisso de olhar para a frente e orientar o caminho para os mais novos. E este compromisso é agora renovado. Contem comigo. Ser homenageado entre cidadãos brasilienses me deixa orgulhoso, pois, como filho de candangos, minha mãe chegou em 58, meu pai em 59, participaram ainda da construção
dessa cidade. Sempre desejei o melhor para a nossa cidade e sempre estive preocupado em agir para garantir um futuro melhor, mais pujante, mais digno para nossos filhos e netos. O futuro de Brasília está em nossas mãos. Sem dúvida, amigo Raimundo Ribeiro, é uma grande honra. Mas nós somos o somatório de muitas contribuições, e trago várias. Nós, escoteiros, valorizamos a honra, a cortesia e a dedicação ao próximo. Nós, professores, compartilhamos nossos conhecimentos em um processo contínuo e permanente de reconstrução. Nós, contadores e técnicos em contabilidade, auditores e peritos, valorizamos a transparência, o zelo e a responsabilidade com o patrimônio e o resultado. Nós, gestores públicos, valorizamos o zelo com o patrimônio o patrimônio público e a permanente e constante preocupação com a prestação de serviços de qualidade. Enfim, somos aquilo que fizemos repetidamente, como ensinou Aristóteles. E se o que eu fiz me trouxe até aqui com vocês, espero ir mais adiante, enfrentando novos desafios para novas ações e novas conquistas. Quero estar sempre com amigos, sempre com todos vocês. Obrigado, Raimundo Ribeiro, pelo carinho e pelo título que recebo. Aos deputados distritais Robério Negreiros e Rafael Prudente, por este momento. Marco Aurélio, por estar representando o nosso presidente Zumir. Professor França, nosso amigo Marcelo. André Clemente, pela oportunidade de aproximar o governo do Distrito Federal do Conselho Regional de Contabilidade. Obrigado, pai. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos aqui presentes. E obrigado a Deus por me permitir viver este dia e compartilhar este momento. Obrigado. Justifico a ausência do secretário André Clemente, que pediu escusas, teve que se ausentar agora há pouco para participar da reunião do acordo coletivo do metrô para tentar solucionar a questão da greve. Gostaria de chamar aqui para tomar assento à mesa o senhor Francisco Bezerra Marrocos, o pai do homenageado. Vou ler duas mensagens de parlamentares. A mensagem da deputada Jaqueline Silva, ela se desculpa por compromissos firmados anteriormente à data desse evento, de não comparecer, e a esta sessão solene, parabeniza a iniciativa dos deputados Rafael Prudente e Robério Negreiros, pois, por haver mais de 500 mil profissionais contabilistas e técnicos em todo o país, entendemos a importância de um profissional manter-se atualizado tanto no conhecimento das leis como dos números e acentuar a relevância dos contadores. E uma mensagem do deputado Reginaldo Sardinha: parabéns ao deputado Robério Negreiros por essa solenidade e pela justa homenagem ao profissional contábil e de outorga a esse importante profissional da categoria. Outorga do título, né, de benemérito. Peço desculpas pela ausência e essa sessão por motivo de estar envolvido em outros compromissos. Convido a fazer o uso da palavra o senhor membro do Conselho Consultivo da Fundação Brasileira de Contabilidade e presidente da Academia de Ciências Contábeis do DF, a SICOM, professor José Antônio de França. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar, em meu nome e em nome do presidente Adeildo Osório, da Fundação Brasileira de Contabilidade. Cumprimento
o excelentíssimo senhor deputado Roberto Negreiros, o colega vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, contador Marco Aurélio Cunha de Almeida, ao colega contador, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Brasília, contador Marcelo José Moreira, os meus colegas ex-presidentes que aqui estão, Zenon Ribeiro, Sandra Batista, Dorival Coimbra, meu colega, professor da Universidade de Brasília, Departamento de Ciências Contábeis, professor Jomar, e muitos amigos, ex-alunos e colegas da luta do contabilista no dia a dia. Na sequência, eu gostaria de afirmar que as entidades irmanadas da classe contábil brasileira, assim citadas, Fundação Brasileira de Contabilidade, FBC, Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Abracicom, e Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal, ACICOM-DF, em conjunto, parabenizam e agradecem esta iniciativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na pessoa do excelentíssimo senhor deputado distrital Roberto Negreiros, por promover esta significativa e dignificante homenagem ao Dia do Profissional Contábil. Essas entidades também agradecem a liderança do presidente do CRCDF, contador Adriano de Andrade Marrocos, pela sua incansável dedicação em construir relacionamentos e parcerias, no sentido mais saudável dessas duas expressões, com as classes política, empresarial, estudantil e acadêmicos, para consolidar os atributos de conhecimento, competência e ética, tão exigidos diuturnamente dos profissionais contábeis, pelos agentes econômicos, para a construção da boa orientação técnica e funcional dos instrumentos de compliance e de accountability como parte dos requisitos básicos para o pleno exercício da cidadania. Não é de hoje, senhores, que os profissionais da contabilidade são o parceiro fiel e mais próximo do poder público na gestão tributária, que se inicia na parte interna dos agentes econômicos, ou seja, na microeconomia, e se estende na formação dos agregados macroeconômicos das políticas sociais, emprego e renda, sinalizadas pelo nível macroeconômico de produção da riqueza do país, denominada Produto Interno Bruto, PIB. A tarefa de orientar os agentes econômicos, empresários e gestores, cotidianamente, na condução dos seus negócios, compatibilizando a dualidade, normas de contabilidade e normas tributárias, exige estudo contínuo, investimento em capacitação, investimento em tecnologia e parcerias para o cumprimento do mistério a que todos os profissionais da contabilidade estão comprometidos. Este comprometimento não é somente um compromisso profissional, ele é um compromisso institucional, de respeito à norma legal constituída e, de novo, de construção da cidadania, que é, possivelmente, um dos mais valiosos sentimentos de respeito às instituições e de zelo pela democracia. Esta casa, Câmara Legislativa do Distrito Federal, é uma das casas do povo. Para a população do Distrito Federal, ela é a mais importante casa do povo. Por isso, por meio dessa homenagem promovida,
por Vossa Excelência, deputado Roberto Negreiros. Podemos, nós profissionais da contabilidade, ousar em sentir que essa homenagem, é também uma homenagem do povo pelo reconhecimento do nosso mistério. Exercer a profissão contábil é exercer um sacerdócio. Nós, profissionais contábeis, estejamos no mercado da livre economia, exercendo a prática, ou estejamos na academia, contribuindo com a formação de novos profissionais, com o nosso conhecimento. Não somos esses profissionais somente durante o expediente formal de trabalho. Vamos além. Até podemos não atender um agente econômico fora da nossa jornada regular de trabalho, mas, enquanto profissionais da academia, professor ou pesquisador, jamais poderemos deixar de atender ao nosso aluno, que é nosso cliente mais importante, porque é ele que nos sucederá e manterá o sentimento de cidadania e de respeito à democracia. A informação produzida pelo profissional contábil alimenta a sociedade com informação econômico, financeira, tributária, para a formulação de políticas públicas. É da informação produzida pela contabilidade que são constituídas e construídos conhecimentos que permitem produzir as variáveis macroeconômicas para medir a produção da riqueza do país. É com essa informação produzida pela contabilidade que os agentes constituídos pelo poder público podem comparar o desempenho da economia com o nível de produção, o crescimento econômico, o nível de emprego e os resultados das políticas sociais, e, a partir delas, construir ações que promovam o bem-estar dos cidadãos. Finalmente, quero compartilhar com todos o meu sentimento de que somente uma democracia permite o desenvolvimento qualitativo da informação contábil. País que preserva a democracia é país que tem contabilidade forte. Somente uma democracia permite produção de informação contábil justa e verdadeira. E nós, profissionais da contabilidade, sabemos bem o que isto significa. Significa que o mercado deve produzir oportunidades de trabalho, principalmente para os jovens, que os profissionais sejam bem formados e comprometidos com a lisura das práticas e dos procedimentos exigidos pela contabilidade para a produção da informação sem vício e sem erro. Contador Adriano Marrocos, o título que o senhor acaba de receber torna a sua responsabilidade muito maior, porque eu, assim como o senhor, em alguma legislatura passada, também fui agraciado com esse título de tão significativo valor quanto o que o senhor agora recebe. Mas eu tenho certeza que ele será honrado. E a sua responsabilidade, mas o senhor ainda é muito jovem, ainda poderá trabalhar muito mais do que está trabalhando. E nós todos ficamos muito orgulhosos dessa homenagem que o senhor acaba de receber. Muito obrigado. Assistiremos ao vídeo em homenagem ao profissional contábil. Depois ele vai falar. Pois, bem unidos, tão convencidos de nosso triunfo, que desde já consideramos 25 de abril o Dia do Contabilista Brasileiro. Com esta frase em discurso no Senado Federal, o patrono dos contabilistas, senador João Lira, instituiu em 1926 que o dia 25 de abril seria destinado à comemoração do Dia do Contabilista. Em abril de 2012, o Conselho Federal de Contabilidade determinou a substituição do termo contabilista por profissional da contabilidade, por entender que a alteração da terminologia acompanha o processo de modernização da profissão. Por profissional da contabilidade, entende-se contadores e técnicos. Mas quem é o contador contemporâneo? A
As transformações culturais e tecnológicas que fizeram parte da evolução da humanidade tiveram seus ritmos próprios. Desde a mudança do nomadismo para o sedentarismo até os dias de hoje, o homem experimentou extasiado várias conquistas. O fogo, a roda, a fundição, o relógio, os instrumentos musicais, os automóveis, o telefone, a televisão e o computador. Estamos vivendo a era da informação. A globalização agora cabe na palma da mão. Nos conectamos a qualquer pessoa ou lugar do planeta em segundos. Conectar-se também é a palavra de ordem. Os tempos onde nada mudava em 10, 20, 30 ou 40 anos não existem mais. O ser humano nunca produziu e consumiu tanta informação. Agora, será que as máquinas resolvem todas as nossas questões do dia a dia? A resposta é não. Nós, seres humanos, somos peças fundamentais para fazer girar toda essa engrenagem global. Algumas profissões ou atividades desapareceram com a implantação da tecnologia contemporânea. Uma das maiores mudanças em relação às atividades praticadas na atualidade é a necessidade de um profissional cada vez mais bem informado e flexível. É necessário adaptar-se, sob pena de perder o bonde da história. A atividade contábil data de 8.000 anos. A contabilidade teve início oficialmente no Brasil no início do século XX, com a inauguração da Escola de Comércio Álvares Penteado em 1902. Até pouco tempo, o contador atuava como profissional meramente burocrata. Nos anos 50 e 60, o profissional era conhecido como guarda-livros. Na década de 70, a expressão caiu em desuso. Na década de 80, quando começaram a surgir os primeiros microcomputadores, teve início uma revolução na área contábil. Nos anos 90, os escritórios contábeis tiveram um salto qualitativo significante, com sistemas de gestão de empresas mais sofisticados, levando o contador a adotar ações de importância estratégica junto às empresas. O outrora guarda-livros hoje se envolve na vida das empresas, prestando consultorias e apontando as melhores estratégias para que seus parceiros possam atingir a excelência na gestão e nos resultados. Mas não é só na esfera privada que o profissional está sendo requisitado a dar suporte. Sua força também tem marcado presença na administração pública, direcionando o controle de recursos públicos e evitando gastos desnecessários. Em outras instâncias, audita e fiscaliza a correta e adequada aplicação dos benefícios gerados. Na luta contra a corrupção, o profissional contábil também marca a presença. O rastreamento e a interpretação de dados que auxiliam o andamento dos processos judiciais contam com a habilidade de vários contabilistas atuantes no serviço público. Ao contador contemporâneo não é dado o luxo de permanecer estacionado na esfera do conhecimento. É necessária atualização constante para cumprir seu papel comercial e social com excelência técnica e intelectual. O dia 25 de abril é o dia em que homenageamos esses profissionais imprescindíveis para um Brasil mais próspero e desenvolvido. 25 de abril. Parabéns a todos os profissionais da contabilidade. Convido a fazer o uso da palavra o senhor presidente do Sindicato dos Contabilistas de Brasília, Sindiconta DF, Marcelo José Moreira. Excelentíssimo senhor, deputado Roberto Negreiros, que preside essa solenidade, ao cumprimentá-lo, eu cumprimento aos ilustres componentes dessa mesa, na qual eu quero também fazer um destaque ao meu amigo Adriano Marrocos, só para repetir para ele o que eu acabei de dizer agora. Por dessas razões que a própria razão desconhece, nós, os contabilistas aqui do Distrito Federal, nos sentimos também, de uma certa forma, como cidadãos beneméritos também, né? Estamos com você nessa situação. Mas eu quero me dirigir igualmente a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras que aqui nos honram e alegram com as suas presenças, bem como a todos os valorosos profissionais da contabilidade
que, através de uma postura responsável e numa ampla visão social, trazem seus esforços para o engrandecimento da sociedade como um todo. Por uma da deferência especial dessa casa, a classe contábil, a qual a classe contábil tanto já deve em atenção, uma vez mais, né, e agora por uma atenção especial dos deputados também Rafael Prudente e Roberto Negreiros, assistimos neste plenário uma solene comemoração do Dia do Profissional da Contabilidade, uma distinção que agora eu quero, em meu nome pessoal e em nome também da instituição que eu represento, penhoradamente reiterar nosso mais lídimo agradecimento. Meus senhores, claro, eu sinto-me honrado, muito honrado, em compor esse plenário. A honraria, é claro, você vai e desce. Mas esse sentimento, não obstante legítimo, ele transcende ao sentido pessoal, porque ele tem um significado muito mais amplo. Essa solenidade fala a todos nós, né, do reconhecimento que é devido aos lídimos representantes, que os lídimos representantes de Brasília devem a uma classe profissional que, por sua vez, vem se esmerando no compromisso com a responsabilidade e com a ética. Que honras sejam dadas ao mérito. Muitos já se falou aqui, nessa mesma casa, sobre a importância da contabilidade. Hoje mesmo. Quantas e quantas vezes nesse plenário já tivemos o orgulho e a satisfação de ver nossos esforços reconhecidos. Na exata medida em que organizamos e processamos e controlamos o mundo empresarial, podemos nos reconhecer de fato a pedra angular da economia nacional. Isso não é frase feita, não. Nós sabemos que é verdade. Em resposta a uma exigência cada vez maior do mundo, desse mesmo mundo empresarial, acabamos nos envolvendo num processo evolutivo crescente e exatamente no momento em que o processo de internacionalização das normas contábeis começa a se difundir em nosso país, já se difunde em nosso país, fomos simultaneamente atingindo foros de uma autêntica ciência. Acompanhando de perto a minha profissão há exatos 60 anos, como tive hoje a oportunidade de revelar aqui, eu tenho orgulho, eu comecei com 18 anos e nunca mais deixei. Tenho orgulho de dizer que sou testemunha da sua evolução. Participei ativamente dela. E, com toda a humildade, eu reconheço que, pelo que eu já dei de mim, posso avaliar o quanto a minha classe já fez para essa cidade e para a sociedade como um todo. Convicto da real importância da contribuição que há tantos anos nos fazemos presentes no cenário nacional, eu só gostaria de terminar aqui também fazendo uma pequena reflexão sobre o panorama sociopolítico que atravessamos. Não é propriamente, não há aqui um cunho político, mas meramente um sentimento de patriotismo e civilidade. Eu, pessoalmente, confesso, senhores, uma apreensão com o futuro que nos aguarda. Lamentavelmente, vejo que essa minha descrença parece que está se generalizando. Parece-nos, por outro lado, vislumbrar ao longe um mar mais puro. Mas, gente, nós estamos cansados de apanhar. Ainda não estamos certos de que a bonança chegará até nós, não. Nobres e honrados parlamentares, empresários, colegas contadores, demais profissionais legalmente constituídos. Não obstante essa desconfiança, nós não podemos abandonar a expectativa de poder sair de uma época onde os nefastos interesses imediatistas tanto inebriaram nossa atmosfera. Nós temos ouvido a todo canto que precisamos de mudança e não temos, portanto, mais condição de postergar uma atitude de coerência com as necessidades da nossa pátria. É hora de confiar, é hora de agir. Compete-nos
agarrar esta responsabilidade e devemos fazer isso com unhas e dentes. Atitudes concretas se impõem. Todos sabemos exatamente o que fazer. Vamos arregaçar as mangas e nos colocar à disposição do que se fizer necessário nesse sentido. Se postergarmos uma atitude concreta em prol de um tempo mais ético e honesto, estaremos conferindo a nossos filhos uma carga cujo peso poderá ser superior às suas forças. A apreensão é legítima, contudo, se nós quisermos, podemos conferir ao nosso país não apenas oportunidades. Não é só isso, não. Muito mais do que isso. Nós podemos fazer do nosso país um lugar onde o homem, o ser humano, pode exercer sua humanidade sem medo, sem revolta, com confiança. Muito obrigado, senhores. Neste momento, procederemos à entrega de moção de louvor. Peço ao cerimonial que faça a chamada dos homenageados e o teor da mensagem. Convidamos os componentes da mesa a se posicionarem à frente no dispositivo para que possamos dar prosseguimento a essa cerimônia com a entrega de outorga de moção de louvor, conforme anunciado pelo senhor presidente, deputado Roberto Negreiros. Pedimos aos componentes da mesa que se posicionem de semelhante modo como estavam assentados à mesa dos trabalhos. Nós gostaríamos ainda de convidar aqueles que irão receber as suas moções de louvor para que se dirijam pelo meu lado esquerdo, direito da plateia, para poder receber a sua homenagem. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do excelentíssimo senhor deputado Roberto Negreiros, confere a presente moção de louvor a Alexandre Alves do Nascimento, pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal. Brasília, 24 de maio de 2019, 131º da República e 60º de Brasília. Assina o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, deputado Rafael Prudente. Moção de louvor a Darlene Paulino Delfino Lunelli, pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal. Mediante a proposição do excelentíssimo senhor deputado Roberto Negreiros, esta Casa de Leis confere moção de louvor a Gaspar Pereira da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal. Pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Brasília, convidamos a receber sua moção de louvor Geraldo Lucimar Ribeiro. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Roberto Negreiros, confere moção de louvor a Jomar Miranda Rodrigues. Esta Casa de Leis, mediante proposição do excelentíssimo senhor deputado Roberto Negreiros, com alegria outorga a moção de louvor a Josué Santiago Braga. Moção de louvor a Leonardo Soares Costa, pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal.
Esta Casa de Leis, mediante proposta do excelentíssimo senhor deputado Roberto Negreiros, confere moção de louvor à senhora Maria Elzira da Costa. Pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal, convidamos a receber sua moção de louvor Roberto Estevão Ribeiro de Castro. E, finalmente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Roberto Negreiros, confere a presente moção de louvor pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal a Robson Santos Cândido. Senhoras e senhores, encerradas as homenagens, convidamos o senhor deputado Roberto Negreiros para considerações finais e encerramento desta sessão solene. Gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial ao novo cidadão benemérito, Adriano Marrocos, a todos os convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças, e declaro encerrada esta sessão solene.